Então, boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso. Escolhi um tema hoje para a gente discutir a respeito de decisões, né? Decisões inteligentes. Como aprimorar sua capacidade de escolha? Então, tenho certeza aí que todo mundo tem a sua própria receitinha. Vocês podem compartilhar suas opiniões também. A gente tem, muitas vezes na vida, situações que parece que a gente está numa encruzilhada, né? Então, vamos supor, se você recebe uma oferta de emprego, ou tem duas ofertas de emprego, né? Você tem que fazer esse comparativo, né? Uma realmente oferece salário mais alto, mas pode estar muito longe de casa. Outra pode ser salário menor, mas tem mais flexibilidade, né? Um ambiente de trabalho mais criativo. Então você pode ter, por exemplo, no campo profissional, que fazer escolhas. E essas escolhas não são tão fáceis de se tomar porque você tem muitas diferenças entre uma escolha e outra, né? Você pode ter essas dúvidas num relacionamento. Você está num relacionamento há muito tempo, mas a coisa começa a esfriar e o casal começa a se distanciar. E aí você começa a pensar: será que eu continuo investindo no relacionamento, né? Ou eu termino o relacionamento? Então a mente está sempre avaliando, né? Você pode ter problema de saúde, né? E aí um tratamento é mais agressivo, mais arriscado, outro é mais conservador, mas pode não dar certo. Então, você pode cair nessas situações em que você tem que. Não dá para ir para os dois caminhos, você tem que escolher um, ou vai para cá ou vai para lá, né? Nos estudos, na questão de dinheiro, você pode ter essa, esses dilemas, né? Então, por exemplo, você tem uma empresa e a empresa está indo mal e está faltando dinheiro. Aí, será que você busca um empréstimo para tentar levantar a empresa, ou é melhor já fechar e parar de perder dinheiro, né? Então, são escolhas que mudam o rumo das nossas vidas e, e esse tipo de situação pode gerar muita intranquilidade, né? A gente pode ficar muito inseguro, muito preocupado, enfim, isso daí começa a levar a gente para uma espiral negativa, né? Então, a minha reflexão a respeito dessas situações é avaliar primeiro duas coisas. Qual a importância dessa decisão, né? Porque a gente está decidindo a todo momento se eu tomo café, se eu tomo banho, estamos tomando decisões triviais. Aí tem algumas decisões intermediárias e tem decisões mais relevantes, mais impactantes. Então, ter esse grau de discernimento da importância da decisão, para que a gente saiba que aquilo que tem maior relevância, a gente dedica maior atenção, certo? E o segundo é quanto tempo você tem para decidir, né? E, e às vezes a gente tem um bom tempo para decidir, só que a ansiedade faz com que a gente já saia escolhendo para não ficar com esse desconforto, né? Então, sempre pensar qual que é a importância e quanto tempo a gente tem para decidir, tá? E daí, tendo consciência disso, o primeiro passo é obter o máximo de informação e conhecimento que você puder. A grande maioria das pessoas decide ou toma decisão sem coletar direito as informações. As pessoas, primeiro, elas decidem e depois os dados só servem para elas confirmarem aquilo que elas acreditam. O viés da confirmação. Você só lê aquilo que confirma aquilo que você decidiu. Então, se você tem tempo, né, primeiro fazer uma busca com a mente aberta, né? Absorver dados, tudo que você considerar que for relevante para a sua decisão, você vai lendo, vai absorvendo e sabendo que tem tempo ainda para fazer a escolha, né? E assim você evita
decidir antes do tempo, decidir precipitadamente e sem estar munido da melhor qualidade de informações que você puder, tá? É muito comum que a pessoa decide de antemão, só pelo feeling dela, e aí ignora informações, tá? E aí as grandes bobagens acontecem, né? Principalmente em situações que você acha que sabe tudo, né? Então, se é o seu negócio, por exemplo, eu sei tudo que está acontecendo no meu negócio. Aí você leva um tombão, né? Então, é melhor parar e refletir. Se eu não soubesse nada, onde que eu iria buscar informações de uma maneira isenta, sem esse passado, tá? Porque isso pode fazer muita diferença, tá? O segundo ponto é de observar essa decisão sob diversas perspectivas, diversos pontos de vista. Porque o mais comum é que a gente bota uma viseira na situação e vai só naquela perspectiva, a nossa perspectiva, né? E aí a gente perde outras visões, né? E para isso é muito saudável falar com pessoas que passaram pela mesma situação, assistir vídeos do YouTube, procurar na internet, para ter maior diversidade de opiniões, tá? Inclusive, hoje em dia tem uma ferramenta sensacional que é o ChatGPT, ou as inteligências artificiais, não é só o ChatGPT, mas usar uma inteligência artificial e você pode colocar o seu dilema, o seu problema para decidir, e pedir para ele analisar sob diversas perspectivas. Então você pode falar assim, vamos supor que você está em dúvida se você quer construir uma casa, bota o dinheiro para construir uma casa ou não, né? E aí você coloca os dados, tal, e você pergunta para ele, atue como se você fosse um arquiteto. Qual a sua opinião sobre essa situação? Atue como se você fosse um analista financeiro. Qual a sua análise? Como se fosse um engenheiro civil, como se fosse o meu vizinho, como se fosse, enfim, assumir personagens diferentes e fazer perguntas para que você tenha variedade de visões, tá? Então você sai dessa viseira e tem uma compreensão mais ampla, tá? E então com isso você já está num patamar para tomada de decisão bem superior à média das pessoas, se você fizer só isso, tá? Bom, aí vem a parte de você escolher mesmo qual caminho você vai tomar, e aí vem as pessoas que fazem uma lista dos prós e dos contras, faz uma matriz de decisão, né? E é bom, assim, dá uma certa clareza, assim, né? Mas não fica achando que é isso que vai levar você a decidir, né? A gente fica pensando assim, nossa, tem que equilibrar o meu racional com o meu emocional, né? E eu pensava muito isso, né? Tem que equilibrar o emocional com o racional. Na verdade, eu pensava mais que eu tenho que tomar uma decisão racional, né? Sempre achei mais isso, né? Até eu descobri que quando você está tomando uma decisão racional, segundos antes, o subconsciente já decidiu. Então, o emocional é que decide tudo, né? Então, não adianta muito isso daí, você achar que você está tomando uma decisão racional. No fundo, tudo, a nossa mente ela é emocional, tá? E vai considerar tudo, né? Mas vai levar, no fundo, você vai colher argumentos lógicos sobre por que aquela decisão faz sentido, né? Mas
eu sou subconsciente que já decidiu tudo, tá? Tem essas experiências de fizeram no século passado, que era para tratar os ataques epiléticos, né? Então fizeram cirurgia e cortaram o cérebro no meio. Então o cérebro do lado direito não se comunicava mais com o esquerdo e vice-versa, né? E aí as pessoas realmente melhoraram dos ataques epiléticos, né? Só que o comportamento ficou esquisito, né? Porque o lado direito da intuição, da criação e da ação fazia um monte de coisas. Só que a parte da linguagem é o lado esquerdo, cérebro esquerdo. E então, só que o esquerdo não sabia o que o direito estava fazendo. Ele observava o que acontecia. Então, o lado direito fazia as coisas e o lado esquerdo encontrava uma explicação lógica de por que ele fez aquilo. Então, o lado esquerdo ele fica explicando coisas que ele não fez, né? Então, de repente, o lado direito levanta, vai pegar uma coisa na geladeira. Se alguém perguntar, por que você fez isso? Ele vai inventar uma desculpa. Não, eu estava querendo pegar gelo lá no refrigerador e tal. Sendo que ele não tinha pensado nada disso, né? Então, essa parte nossa lógica, ela, no fundo, ela é subserviente, né, à parte criativa do cérebro, tá? Então, no fundo, você pode fazer quantas análises racionais você quiser, mas não é isso daí que vai fazer você escolher por um caminho ou outro, tá? E aí vem essa pergunta, né? Então, devo acreditar na minha intuição? Né? Será que eu acredito na minha intuição? Eu acho que você compondo tudo isso, você pode fazer que isso seja um processo único, tá? Ou seja, se você obteve todas as informações possíveis, se você analisou sob diversas perspectivas, né? E você tem toda a visão necessária para a solução, né? Aí a melhor coisa que você faz é dormir com esse problema. Então você coloca esses dados na mente e você vai dormir estabelecendo a intenção de gerar a melhor decisão possível, tá? Outra possibilidade é você meditar, mas aí você tem que entrar num estado de meditação bem profundo, tá? E sentir o caminho, sentir o caminho. Você pensa num cenário e você sente o que essa possibilidade causa em você. Aí você imagina na outra solução e você sente o que aquela outra alternativa causa em você. E aí você tem esse direcionamento, né? E então acho que assim você alia o melhor dos mundos, tá? E assim você tem esse envolvimento do emocional e do racional tudo junto, ou seja, você não separa mais, é tudo uma coisa só, é um processo só, tá? Sabendo que o subconsciente é o chefe, é o que vai comandar. Mas esse subconsciente também, a gente deve confiar nele porque a capacidade de processamento dele é absurdamente maior do que a mente racional, né? Então a gente deve sentir qual que é o caminho para que você possa fazer a melhor escolha, né? Até você entender que, no fundo, a escolha, você nunca sabe se é a melhor escolha, né? Porque você não vai viver o outro caminho, né?
Mesmo que você fala assim, aquilo foi ruim, se tivesse sido para o outro, você não sabe. Você não sabe, o outro poderia ser pior, ainda pior, né? E então, no fundo, você nunca vai saber. O que você tem que refletir é sobre o seu processo de decisão. Se aquilo que você está realizando passo a passo é o melhor processo para a decisão. E aí, obviamente, isso passa pela observação do seu estado interno. Então, se você está lá sofrendo com a dúvida, você não está no estado ideal para a decisão. Então, você vai ter um processo de menor qualidade. Tá? Então, se você está muito inquieto por causa de uma situação, a primeira atitude é aquietar-se. Aquietar-se. Porque nesse estado de inquietação, de medo, de dúvida, você vai fazer com que prepondere muito mais o instinto de sobrevivência. Ou seja, o lado do medo. Né? O medo vai ser o determinante para a sua decisão. Certo? E aí, quando você está com medo, você tem uma série de limitações, tá? Você se torna autocentrado, ou seja, aquilo que eu falei de adotar várias perspectivas se torna muito mais difícil. Né? E esse pensamento pode nem ocorrer, você só vai pensar no eu, da sua própria perspectiva. Tá? Você vai decidir de uma maneira reativa, né? Porque é seu instinto falando, tá? E mesmo que você tenha tempo para decidir, você não vai esperar, porque a ansiedade é tão grande que você vai lá e decide, tá? E outra que o fluxo sanguíneo, quando você está com medo, ele não vai para a parte frontal, né? Ou seja, você não tem a capacidade de raciocínio. Então você está mais burro, na verdade, quando você está com medo, porque é puro instinto, né? Você não vai raciocinar. Você vai reagir, tá? E aí você vai limitar as possibilidades do que você pode usufruir na vida, tá? E obviamente isso leva então para um lado mais filosófico, né, a respeito da consciência que nós temos, inclusive a respeito da discussão do livre-arbítrio, né? Será que a gente que decide ou será que já está tudo pré-determinado? E então, o que eu acho interessante é que quando você começa a colocar na sua vida o hábito da meditação, você começa a exercitar presença, ou seja, estar percebendo o que acontece na sua vida, no seu corpo, no seu ambiente a toda hora, você começa a entrar no fluxo natural da vida. Você começa a ter mais naturalidade nas suas ações, tá? E aí chega uma hora que você não sente mais que está tomando decisões. Você está acontecendo, a vida está acontecendo e você está acontecendo. Tá? E esse é um bom indicativo, então, que você está mais sintonizado com a vida. Ou seja, quando você está muito preso numa decisão, num dilema, você está no estado de sofrimento. Tá? E aí você pode fazer esse passo a passo, tal, mas saber que se você não sai dali, você vai tomar uma decisão limitada, digamos assim, por obcecar demais na decisão. Quando você tem um ritmo de vida, onde você tem um estado de conexão, onde você nutre gratidão, você nutre compaixão e tudo mais, é muito interessante. A vida começa a acontecer, as situações começam a surgir,
e você começa a falar, nossa, que coincidência, que legal. E você só vai agradecendo. E as coisas vão acontecendo, mas e são decisões, mas você nem sente que você está decidindo nada. Você está indo, você está fluindo com a vida, tá? E eu acho que isso daí é como o estado natural da vida, né? Então você imagina assim, se você fosse uma molécula de água no rio e tem uma pedra na sua frente. Aí você vê, será que eu vou para a direita ou será que eu vou para a esquerda? Será que eu vou para a direita ou será que eu vou para a esquerda? Não, a molécula de água não tem esse dilema, ela só flui. Só vai. Não tem essa hesitação. Não vai chegar e bater na pedra. Vai fluir para um caminho, certo? Então, como é que a água flui, né? Ela acontece. Então, se a gente chega num ponto de percepção onde a gente vai junto com a correnteza, que é o fluxo da vida, a gente acontece. A gente não pensa mais que está decidindo, a gente não trava, né? E a gente não fica imobilizado, paralisado, né? Então, você vê muita gente paralisada, né? E paralisar, o que que é? É água estagnada, é água que não está fluindo, certo? Então, prestar atenção nisso, e eu não imagino que ninguém consiga fazer essa transição imediatamente, né? Então, eu acho que esse é o passo a passo, né? É o que eu falei desde o começo e tal. Mas aí tem que chegar num ponto em que você tem que entender que essa questão da decisão é, na verdade, originada do medo, né? Originada do medo, que tem a sua valia, mas ela pode te paralisar, ela pode te bloquear, né? E aí você vai fechando portas na vida, né? E não faltam exemplos de pessoas que falam não para tudo, né? Ah, você tem essa opção. Não, é não, é não, é não, é não, é não. Aí quando fala não para tudo, a pessoa está estagnada, está fechada dentro de uma caixa que ela própria criou, né? Ou seja, num extremo, a pessoa que sentiu muito medo, ela estabeleceu para si própria que ela vai fazer de tudo para que o risco seja zero. E isso é uma ilusão. E aí ela para de viver, né? Então, é aquela situação. A pessoa não sabe o que ela quer, ela sabe o que ela não quer. Ela não sabe o que quer, sabe o que não quer. E aí, por falta desse propósito, dessa direção para a vida, ela escolheu, então, que o objetivo é minimizar risco, se possível zerar. E aí ela faz de tudo para não se machucar, para não ter dor, para não se expor. E cada um é livre para fazer o que quiser, mas é uma experiência de vida que não explora todo o potencial humano, tá? E esse equilíbrio, né, entre a segurança e o risco, ela é uma arte, né? Você tem que saber escolher bem, né? Mas se você nunca corre risco, você está num extremo em que provavelmente você está correndo o maior risco de todos, que é o risco de não viver. Tá? Então, onde que está na agulha a sua situação, né? E é como se fosse... eu li uma vez um livro, eu acho que era do Jonathan Bach, alguma coisa assim, e que tinha lá um rio, e aí tinha as pessoas, tinha uns sei lá, uns elementos, uns bichinhos, eu não sei, que se agarravam na beirada do rio, né? E aí os pais ensinavam para os filhotes que, ó, não solta da beirada, porque senão o rio te leva, né?
E aí, todo mundo que soltava ia rio abaixo, então era o que todo mundo mais temia, né? E só que aqueles poucos que ousavam soltar, né, iam para o meio do rio e fluíam com o rio. E tinham todo um prazer de descobrir novas paragens e, e ver coisas novas, conhecer lugares novos, né? E de uma maneira livre, né? Então sempre me vem essa imagem, né? Será que eu estou me agarrando às margens ou será que eu estou fluindo com o rio, sabe? E cada um tem que refletir sobre, né, cada situação, cada contexto da vida, profissional, pessoal, dinheiro, né? Enfim, tudo, tá? Para saber onde que está o meu ponto, por onde eu quero percorrer essa vida, né? E é muito curioso quando a gente começa a meditar diariamente. Então, neurologicamente, começa a ocorrer a desinflamação da amígdala, né, que fica lá no meio, que é o centro das emoções e do medo. Ela começa a desinflamar, desinchar, né? Então, quando desincha, ela fica menos sensível, né? Hoje em dia, quase todo mundo está hipersensível, né? E aí tudo dá medo, tudo irrita, tudo dá raiva, etc. Mas com a amígdala equilibrada, então você tem maiores condições de entender que muitos medos são, na verdade, imaginários, são ilusórios, né? Então, quando você consegue dar esse primeiro passo, você já tira da frente medos imaginários, que são muitos, né? À medida que você vai evoluindo cada vez mais, você começa, então, a nutrir sentimentos de gratidão, né? E aí, de tanto você estimular o sentimento de gratidão, o sentimento de amor, você começa a ser tomado por um impulso de contribuir com algo além de você, né? De fazer algo pelas pessoas. Primeiro pelas pessoas mais próximas, da sua família, seus amigos, e depois para um grupo maior. Então, quando você chega nesse estado, então você é meio que impelido a ajudar, né? E aí você está agindo então do coração, ou seja, aí você está tendo coragem. Coragem é agir do coração. Ou seja, apesar do medo, você age, certo? O medo não deixa de existir, só que ele está mais equilibrado. Ele é como se fosse um sinal de alerta no seu painel. Mas apesar dele, você resolve agir, tá? E por isso que é necessário esse processo. Ou seja, se você não muda esse estado interno, você não muda a sua experiência de vida e, portanto, você não muda o seu processo de decisão, né? E a tal ponto que você chega um momento que você flui com a vida e você não sente mais que está decidindo, tá? Você tira parte desse ego da sua frente, da mente que pensa, e você flui, você acontece. E aí você entende que tudo é como tem que ser. Tudo é como tem que ser. O seu obstáculo é o seu professor. Ele está te ensinando uma lição que você precisa aprender para evoluir como ser humano, né? Aí você entrou, então, nesse estado de aceitação. Aceitar a vida como ela é, aceitar as pessoas como elas são e se colocar numa posição de ajudar os outros, tá? Então, essa transição, ela é muito importante, tá? E aí você vai deixar para trás esses dilemas sobre as melhores decisões. As melhores decisões, tá? Enquanto você não chega lá, ou ninguém chega lá, né, permanentemente, todo mundo vai e volta, né?
Uma vez eu tive ensinamentos de um mestre indiano e ele falou o seguinte: ele colocava lá situações de dilemas onde assim, não tinha muito claro qual que era a melhor resposta, sabe? Então, ambas implicavam em infringir alguma lei, algum padrão moral e etc, né? E ele ensinou o seguinte: nesse tipo de situação, você se pergunte, onde está o amor nessa situação? Onde está o amor nessa situação? E aí você usa isso como referência para você raciocinar. Da minha perspectiva, onde está o amor? Da perspectiva do outro, onde está o amor? Né? E ali você, então, vai chegar à conclusão que muitas vezes, para você agir a partir do estado do amor, significa você ter que romper com regras morais ou com crenças sociais para fazer a coisa certa, né? E para fazer isso, então, você tem que ter coragem, né? Por isso essa pergunta: onde está o amor nessa situação? Né? E eu me lembrei que tinha uma história, né, de que tinha um reinado, aí um rapaz veio contar que roubaram um cavalo, né? E aí foi preso quem roubou o cavalo, aí descobriram que quem roubou o cavalo era o pai desse rapaz, né? E aí o rei perguntou por que o rapaz denunciou o pai. Aí o rapaz se explicou: porque roubar é errado, né? Roubar é contra a lei e meu pai errou, então por isso eu denunciei ele, né? Aí o rei falou: prende o rapaz e solta o pai, né? Porque explicou também que o rapaz falou que o pai estava em necessidade, precisava de meios para colocar comida em casa, então tinha toda uma justificativa de amor, né, para prover para a família, prover comida para a família, né? A moral é de que, por vezes, para agir por amor, você transgride regras humanas, né? Óbvio, nunca é bom transgredir regras, mas por vezes vocês podem se deparar com situações impossíveis, né, de se sair sem prejudicar nada, né? E essa linha de raciocínio pode gerar para vocês a resposta mais adequada, tá? Enfim, alguém tem algum caso aí para trazer para discussão? Ou alguma reflexão? E é óbvio que a moral é importante, né? A moral é que mantém a sociedade, etc, né? Os bons costumes. Mas, hierarquicamente, o amor está acima, né? Então, por isso que a gente precisa dessa clareza de importância. Bom, gente, ficou alguma dúvida sobre essa reflexão? E aí, João, teve grandes dilemas na sua vida? Não, dilemas na minha vida já tive vários, né? Sim, mas já entendo muito bem, né? Reflexões de tomar decisões, correr risco. Eu, graças a Deus, corri muito risco, rompi bastante situações e me dei bem, né? Ai, que bom. E hoje, na verdade, hoje eu, pelo contrário, hoje eu não quero correr mais risco nenhum, porque Cuidado. claro que a vida pode te Atenção. colocar numa encruzilhada de repente, né? Exato. Mas o que Cuidado eu que a tive que vida... correr risco, eu já corri, assim, É, já chega um momento que você fala, bom,
aproveitar agora e curtir um pouco, Exato. esperar momentos de decisões também, né? Não estou mais provocando situações, porque na Sim. verdade eu provoquei situações, né? Para correr esses riscos também. Então, concentra mais nessa questão de fluir com a vida, né? Fluir com a vida. Exatamente. Foi Nutrir aquilo que a gente sustentar. já conversou, deixar. É, Hoje eu quero paz na minha vida. é isso aí, sensacional, parabéns, é isso aí mesmo. Muito bom. Então, legal, gente. Se ninguém tem algum outro comentário, a Valdívia quer falar? Sim. Até o início do ano, né, quando eu comecei a mentoria com você, eu sempre corri riscos, eu sempre nunca tive medo de nada, e é bem do jeito que você falou, né? Se você começa a ter insegurança para tomar uma decisão, se começa uma coisa a estar muito desconfortável, né? É que realmente tem que, talvez não seja o melhor momento para você tomar essa decisão, né? Se ela está te gerando todo aquele desconforto, né? Então talvez isso não esteja naquele momento certo. Mas de uns anos para cá, e isso eu mudei a partir de janeiro com a sua mentoria, eu falava assim: eu não quero mais me relacionar com ninguém, eu não quero viver mais o amor, para mim já tá bom, amor, acabou, vamos guardar essa chavinha e já chega. E fechei a porta realmente. Só que eu entendi muito bem, e eu estou vivendo num momento muito bom da minha vida, um momento de... Eu sempre fui uma pessoa feliz, mas eu estou num momento mais do que o normal de felicidade, de prosperidade, de assertividade, quando eu resolvi falar, não, eu posso ter a escolha, mas eu não preciso trancar a porta, né? E quando eu tirei esse não, a minha vida começou a se transformar e melhorar, e não é coincidência, eu já sei que tudo isso que está acontecendo, isso tudo que eu estou vivendo nesse momento presente, é de ter mudado a minha postura para aquele não daquela chavezinha lá. E realmente eu tenho vivido uma vida muito boa. Aquela vida que eu imaginava viver, eu já comecei a viver. Sim. Era isso que eu queria fazer o depoimento meu. A gratidão, muito bom. E de fato, né, quando a gente força uma, uma decisão, a gente percebe, no fundo a gente percebe que está forçando. Né? Exato, exato. E não pode ser assim, né? Assim, aquela coisa, eu quero te apresentar para alguém. Eu falo, pelo amor de Deus, não, e mudava e já ficava brava. Não é isso. Você pode falar tranquilamente que você não quer conhecer a tal pessoa que de repente ela quer apresentar e não está fechado para novas experiências, né? É tão mais fácil, a vida fica tão mais fácil, parece assim que qualquer pessoa que tocava naquele local que estava doendo, e você não quer sofrer, né? Mas, eu já perdoei, já resolvi, tá tudo bem, não tá bem. Enquanto você tá com aquela parte fechada, significa que não estava bem. Exato. Você só estava se enganando, né? E hoje eu entendo claramente isso. E você que me ajudou. Você me ajudou mérito mesmo. Seu, mérito seu. Seu. Eu só aprendi. E, de fato, muito bom a gente observar quando a gente reage assim, não, isso eu não quero. Porque esse é o instinto falando. E aí, o que é isso? É uma programação para você não sentir dor, né? Para você se proteger, né? E isso é o que precisa ser observado, né? Porque, de fato, a gente vai fechando as portas, né? Como eu falei, tá? É muito importante também que você falou que você fazia sem medo de nada, né? E isso também não é o melhor caminho, né? A pessoa destemida é uma pessoa perigosa, porque ela não sente medo. Ela não sente medo, ela vai e uma hora vai se esborrachar, né?
Não, o medo estava ali, a borboletinha está ali, aquele sentimento sim, né? Que se também se você vai lá, toma as decisões sem medo, é que ou você está lelé da cuca, ou você realmente. Esse destemido também não pode ser assim, não é nesse É. sentido, né? Você, não, você, pode, você tem que tomar as atitudes, né? Uhum. E, e é o que você falou, no fundo, a atitude não adianta ficar fazendo listinha, Você sabe. você sabe, você sabe qual é, o que você tem que fazer. Quando você começa a querer conversar muito e querer questionar, é porque não é. É. O racional está tentando defender alguma coisa que, Exato. Que não tinha que ser que defendido. não era para defender, não era para justificar, Exato, né? Então, tudo exato. isso é muito interessante da gente observar. E, e aí, obviamente, esse sentir é o caminho, né? Esse sentir, no estado meditativo mais profundo, se conseguir ficar pelo menos 15 minutos meditando, imóvel, com a mente já acalmando, né? Você vai poder, então, se perguntar: o que eu estou sentindo sobre isso? O que eu estou sentindo sobre isso? Você inspira perguntando: o que eu estou sentindo sobre isso? E aí você expira até o final e aí escuta o seu silêncio e deixa o sentimento vir. Eu achava que isso daí era uma bobagem, né? 10 anos atrás. Mas hoje eu só faço isso. Né? Então, o sentir é o segredo, é o caminho de tudo. É entender o que o silêncio está te falando. Pode parecer meio esquisito, né? Mas é escutar o silêncio. Tem um livro até da Helena Blavatsky, né, que é A Voz do Silêncio, né? É você prestar atenção no momento que você expira o silêncio. Espera, o que eu estou sentindo? E você vai várias vezes. O que eu estou sentindo sobre isso? O que isso me faz sentir? E você vai aprofundando, vai aprofundando. Eu quero mais profundo. O que eu vou sentir agora? E mais profundo. O que eu estou sentindo agora? E mais profundo. E você vai indo, vai indo, vai indo. E você vai esmiuçando. E vai esmiuçando. Tá? Rogério, eu queria falar uma coisa. Claro, por favor. Eu acho que essa é uma opinião minha, né? Porque já aconteceu comigo isso, que existem momentos e momentos. E quando você, no caso dela, você está no momento, em algum momento que você tem que estar refletindo, tem que dar uma parada em tudo e dar uma desacelerar das coisas, eu acho que tinha que ser assim, entendeu? Tinha que ter esse espaço para você viver aquilo naquele momento. E quando muda a perspectiva, é o que você falou, parece que tem alguma coisa além disso, parece que vem para a gente alguma coisa que muda tudo para você. E você passa a pensar de outra forma, começa a se esclarecer mais as coisas, que a Valdívia, né, que falou, que você ajudou, né? Você deu uma ajuda para ela, assim, na maneira de ser dela, de melhorar também. E eu já falei isso, eu já escrevi isso, falando que você também me ajudou nisso. Porque quando você entrou na minha vida, eu falo assim, no livro, né? Que eu comprei o livro, e aí depois teve as lives e tal, você falando e colocando as coisas, foi abrindo tudo, muita coisa para mim mesmo. E eu fui descobrindo muita coisa em mim. E você na live, na penúltima live, que você... Eu posso ficar falando, né, aqui, daí não tem problema não, né? Tá. Antes dessa última live que você deu, quando você estava falando, você soltou uma palavra no meio da live, que foi sobre escola, tal, do tempo de escola que acaba agindo de forma que não deveria, que eles eram mais severos, né, há um tempo atrás. E
E quando você falou isso, eu não prestei atenção, mas parece que ficou martelando na minha cabeça aquilo, entendeu? E depois que eu saí da live, eu sou lenta, eu demoro um tempo para poder absorver tudo e estar pensando e tentar descobrir as coisas. Eu entrei no processo de introspecção através da tua palavra, entendeu? Você nem percebeu isso, mas eu acabei entrando porque eu tive que voltar no tempo do colégio, descobrir coisas que aconteceu para mim lá e que eu achava que não era nada, que eu não sentia nada. E eu comecei a fazer conexão com o meu comportamento de hoje. E eu fiz essa ligação. E eu estou aqui porque eu estou nesse processo de... Sabe aquele processo de você ter que enfrentar, ter coragem, enfrentar? E é exatamente isso. Você está falando, parece que você está falando de mim aí, entendeu? Sim, mas é mérito seu para começar, porque você se abriu para esse tipo de investigação, né? E eu acho que quando você começa a fazer essas perguntas, na verdade você já está prestando atenção no seu mundo interior muito mais do que anteriormente. Então você, ao longo do seu dia, em vez de você viver no que você falou da correria, do automático, né? Que para a maioria das pessoas é 100% do tempo, você só é o fazer humano, né? Não ser humano, é o fazer humano. Você fica na correria, você está refém dessa mente automática. Quanto mais você vai questionando, mais ocasiões no seu dia a dia, você vai percebendo o que você está pensando, o que você está sentindo, o que você está fazendo, né? E você vai perguntando, nossa, por que eu faço desse jeito? Por que eu sempre fiz desse jeito? Né? É tão automático, eu sempre tomo essa decisão, sempre escolho essa marca de produto no mercado, sempre faço isso como caminho para ir para casa. É tão automático, né? Por que eu faço isso? Então você começa a perguntar as mínimas coisas da sua vida e você vai tendo capacidade de ter essa consciência de entender aquilo que não te serve mais. Serviu no passado, teve uma programação ali, mas talvez hoje não sirva, né? E isso é muito interessante porque a cada reprogramação que você faz, abre um novo nível, surgem outras coisas, né? Então, a analogia é de uma cebola, né? Então, você tira uma camada da cebola, aí você vai para a próxima, ou seja, você começa a sentir coisas que você não estava sentindo antes, mas você não ia sentir se você não tivesse tirado a primeira camada da cebola. Então, você vai tirando, e a vida é isso, você vai tirando, 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 e você vai, então, liberando como se fossem energias, né? O filósofo Ken Wilber fala de pequenos pedaços de consciência que ficam presos nessas situações. E você vai liberando essa energia de consciência e você vai, então, se tornando outra pessoa. Você vai mudando essa identidade e você vai evoluindo. Então, quando você destrava isso, significa que você está no processo natural. Que o processo natural é de evolução do ser humano. Aí você sente que você está em fluxo com a vida. Então, por exemplo, se você aprende coisas novas, você se sente vivo. Né? Nossa, aprendi uma coisa nova, uma habilidade nova, que legal isso aqui. Esse sentir vivo é indicador de que você está no caminho certo, que você está evoluindo, você está crescendo. Então, faça mais disso, né? Então, o que acontece ao longo da vida é que esses condicionamentos vão falando não, 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 e bota a gente na caixa, e a gente fica estagnada. Fala, a vida é chata. E a gente fica sem saída, certo? Só quando você consegue quebrar essa mente automática e se questionar é que você começa a ter, então, esse desencadeamento de aprendizados, de experiências novas, sensações novas, pensamentos novos. Né? É aí que você entende o quanto tem de maravilhoso na vida. Né? E o que eu faço aqui é só compartilhar o que eu vivi. Né? Por isso que eu batizei a academia
de academia, uau, né? Academia porque Platão, na escola tal, de filosofia. O uau é para a gente entender que é possível a gente reconquistar esse maravilhamento com a vida. A criança diz, uau, que legal! É um pouco voltar a ser criança, né? De você voltar a entrar em êxtase com as coisas do dia a dia, tá? E isso a gente só consegue tirando essas cascas. A gente vai tirando e entendendo como é um privilégio a gente ter essa oportunidade dessa vida, né? E aí tudo vem como um fluxo natural. E você, então, não sente mais que está tomando decisão, você não sente que tem conflito, não tem dilema, e você vai vivendo como a água do rio vai fluindo. Tá? E a Então, esse é um sensação processo boa. para todo mundo. A sensação de bem-estar é muito bom, né? Porque você está sempre mais em paz, né? Eu já vivi em paz, agora eu vivo em paz e paz, né? Porque É engraçado. duplicou. É engraçado, porque aí você, quando você está com a consciência, né? Você pode estar em paz, mesmo quando a mente não está em paz. Né? Você aceita mais que a sua mente pode estar num momento ruim, mas você, no fundo, você está em paz. Então, você, da consciência, a consciência está sempre em paz, só que ela fica encoberta, como se fosse as nuvens que impedem você de ver o sol, né? O sol está lá, né? Esse bem-estar, mal-estar, bem-estar, mal-estar é coisa dessa manifestação. Vai ter sempre, né? Gradativamente vai ter mais bem-estar, mas mesmo o mal-estar, você não se abala, porque no fundo você tem paz. Esse que é o ponto. Tá? Então, saber navegar por isso, pelos altos e baixos, sentir que não existe decisão errada. Isso é muito curioso, né? Você decidiu o que tinha que decidir. Então, aquilo que se chama de decisão errada, na verdade, é mais um aprendizado. É mais um aprendizado. Então, o que importa é o que esse aprendizado te proporcionou, né? Então, provavelmente, a possibilidade de fazer certo na próxima vez. Então, esse é o processo. Entender que, nossa, só existe o feedback. Não existe o certo ou errado. Existe o feedback que você usa para seguir melhorando como pessoa. Maravilha, gente. Alguém tem mais algum comentário? Muito bom. Então, para quem está assistindo a gravação, convido você a participar dos nossos encontros, porque a gente também encerra aqui fazendo a meditação, tá bom? Então, gratidão e até a próxima semana.